Agora vamos entrar ao vivo. Ai, Deus. Boa noite. Vamos dar continuidade à nossa leitura de Atos. Nós vamos ler Atos 10 para dar continuidade. E vamos ver como o povo na época de Jesus tiveram fé. E nós precisamos exercer essa fé de confiar naquilo que fazemos e dizemos. Então vamos orar para ler. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Por favor, permita que nós possamos ler a palavra de vossos discípulos, compreendendo a era que eles viveram e a importância, Pai, mesmo com todo o sofrimento, eles pregaram a vossa verdade, mostrando que Deus não faz acepção de pessoas. Bondoso Pai, nós estamos vivendo na era do Apocalipse, por favor, ainda tem gente vivendo numa era de tirania, Senhor. Coloca os anjos da guarda dessas pessoas, o vosso poder, o vosso Espírito Santo, para que aconteçam os fenômenos da época da primeira vinda do Messias. Te peço que o Senhor possa proteger nosso planeta dos próprios seres humanos, que o Senhor possa, Pai Celestial, acalmar a natureza, o mar, as águas, o vento, que o Senhor possa fazer isso pensando nos justos, nas pessoas que te amam, nas pessoas que estão, Pai Celestial, ainda lutando para ficar do lado do bem e do justo, quando parece que só o mal está tendo vitória. Mas sabemos que isso é ilusão, Senhor. Nós sabemos que vossa lei existe, que vosso poder é eterno, imutável e absoluto. E quando se fere inocente, o Senhor pode agir. E conhecemos vossa verdade. Te pedimos que o Senhor possa guiar toda a comunidade sagrada dos Pais Celestiais para voltar aos primeiros tempos, no tempo que tinha a vontade e a necessidade de proclamar ao mundo a segunda vinda do Messias. Como vai ser, onde vai ser e quem vai ser. Nós sabemos que estamos vivendo na era da segunda vinda, porque Jesus disse que quando visse tudo o que está acontecendo, Ele estaria à porta. Por favor, permita que as pessoas orem por isso, para encontrar, que se prepare, que deixe os vícios mudando do mundo e volte para o primeiro amor, que é cumprir a vossa vontade e vosso desígnio, Pai, vosso e do Espírito Santo substancial. Bondoso Pai, por favor, permita que as pessoas compreendam o que aconteceu com Jesus para poder compreender a segunda vinda do Messias. Te peço que o Senhor abençoe as pessoas que estarão assistindo, que as pessoas despertem para dedicar mais tempo a Deus do que o mundo, do que a internet, do que o celular. Que o Senhor possa nos inspirar, Pai, nos dar força para continuar lutando, quanto às vezes parece que nós estamos realmente só nadando contra a maré. Mas sabemos que isso também faz parte, Pai, do trabalho de voltar para vós, para lutar contra nós mesmos, contra os nossos sentimentos, contra os nossos defeitos, Pai. E que nós temos que edificar nossa casa, nossa família, e aí sim ter força também para levar a vossa mensagem às pessoas ao nosso redor, para ser verdadeira, para ser justa, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê força para reconhecer nossos próprios erros, nossas próprias falhas e consertar nosso caráter, que, como disse Jesus, não veio de vós, Pai, diretamente. Vieram, infelizmente, todos são descendentes da queda de Adão e Eva, misturado com o vosso inimigo. Bondoso Pai, por favor, nos faça forte para nos tornar filhos e filhas vossas, para nos tornar com o vosso DNA, semelhante aos verdadeiros pais, que é tudo que Jesus espera de cada um cristão. Por favor, abençoe todos os que estão aqui e os que vão assistir depois, Pai. Que eles possam compreender a vossa luta de anos e anos, mesmo depois que o teu filho partiu da terra. Te peço que o Senhor possa dar clareza espiritual a todos nós e que o Senhor possa permanecer conosco, não só neste momento, mas durante todo o nosso dia, todo o nosso dormir, todo o nosso caminhar. Esteja com cada um, proteja através deles as famílias, que cada um cuide dos seus próprios filhos, para que o inimigo não queira roubá-los, para que o inimigo não queira destruir. Não permita, Pai, mais que aconteça o que está acontecendo no mundo, onde as crianças, os bebês estão sofrendo demais, Senhor. Nós sabemos que aconteceu isso há 2000 anos atrás, quando estava perseguindo vosso filho. Por favor, não permita de novo. Eu sei que vosso coração, como o nosso, fica desesperado com tudo que está acontecendo no mundo, com tudo que estão na mídia, nos jornais. Por favor, desperta, por favor. Os anjos da guarda dos nossos líderes
em cada poder. Coloca eles mais fortes do que os maus que a rodeiam. Levanta, Pai, os homens justos que o Senhor colocou no poder para cuidar dessa nação de o povo brasileiro, da terra tão boa e tão abençoada como a nossa. Levanta em todos os poderes, desde os federais, os estaduais ou municipais. Coloca eles, Pai, com os anjos da guarda de frente com a consciência original, para despertar neste momento tão terrível que estamos passando. Te peço que o Senhor proteja o justo onde quer que eles estejam e proteja nossas crianças, nossos bebês, nossos adolescentes. Eu entrego esse dia a vós e essa leitura para que nós possamos compreender mais sobre vossa vontade. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Bom, eu vou começar lendo Ato 10. Ato 10, a gente vai ver, mesmo Pedro ter vivido com Jesus, uma ordem que Jesus mostrou sobre os animais serve não só para os seres humanos, como ele pensava, mas para todos os seres da criação. Porque em Gênesis Deus disse que tudo que estava ali era para alimento, né? Então vamos lá. E havia em Cesárea um varão chamado Cornélio, um centurião da corte, chamado corte italiana. Um homem religioso, temente a Deus, com toda a sua casa, o qual dava muitas esmolas ao povo e sempre orava a Deus. E este viu claramente uma visão, quase à 9ª do dia, um anjo de Deus que se dirigia a ele e dizia: Cornélio. A este, olhando para ele, atormentado, disse: o que é isto, Senhor? E ele disse: as tuas orações, olha que lindo. Seria bom se todos nós conseguíssemos, né? Também. Um minutinho só, por favor. Um minutinho. Perdi aqui agora. Olha o que ele disse. Não. Eita, um minuto. Agora vai. As tuas orações, o anjo diz para ele, né? E aí depois ele vai descrever que esse anjo, na realidade, era um homem com muita luz. Ele não viu asa no anjo, viu, minha gente? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para o memorial diante de Deus. Que coisa maravilhosa. Se nossas ações conseguir chegar no memorial diante de Deus, diante do Messias. Nossas ações boas, para que a gente não vá ter um memorial com o inimigo das coisas ruins. E depois ele vai descrever que esse ano. Então a gente tem que ver que ele diz que as boas obras e as orações dele, por ser sincera, tinha chegado no memorial, tem subido para o memorial diante de Deus. E agora, pois, envia um homem a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então Pedro era o sobrenome de João. Aí ele diz, um minutinho, deixa eu ajeitar aqui. E ele diz: este está alojado com um certo Simão, curtidor, cuja a casa está junto ao mar. Ele te dirá o que fazer. E tendo partido o anjo que falava com Cornélio, ele chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso, do que estava continuamente ao seu serviço, e tendo declarado todas as coisas, ele os enviou a Jope. Deve ser a cidade, né? No dia seguinte, enquanto eles viajavam, eu acho que é, porque tem coisa que eu não me lembro, se aproximava da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, quase na 6ª hora. E ele ficou com muita fome e quis comer, mas enquanto estavam preparando a comida para ele, ele caiu em êxtase, ou seja, ele entrou em estado espiritual, né? E viu o céu aberto e descendo sobre ele um certo vaso, como se fosse um grande lençol amarrado pelas 4 pontas.
tendo baixado sobre a terra, no qual havia todos os tipos de animais quadrúpedes da terra, animais selvagens, seres rastejantes e aves do céu. E veio a ele uma voz, disse: levanta-te, Pedro, mata e come. Olha bem, ele escuta essa voz, sabia que era a voz de Jesus, né? Mas mesmo assim ele disse, mas Pedro diz, de forma alguma, Senhor, porque nunca comi coisa alguma que é comum ou imunda. E a voz falou novamente pela segunda vez, não chame coisa comum o que Deus purificou. Ou seja, tudo que Deus fez pra gente, ele fez purificada. Só é errado se você usar para coisas erradas, né? E aconteceu por 3 vezes, e o vaso foi recolhido novamente ao céu. Ora, estando Pedro duvidando de si mesmo, Pedro era difícil na fé, viu? Tinha fé de fazer as coisas, mas não tinha fé no que ele recebia de Deus. E estando ele duvidando de si mesmo sobre o que significa a visão que ele tinha tido, ele vai interpretar como só fosse com os homens. Eis que os homens que foram enviados por Cornélio perguntavam pela casa de Sião, parados à porta. E, chamando, perguntou se Sião, que tinha por sobrenome Pedro, estava alojado. Enquanto Pedro pensava sobre a visão, o Espírito disse-lhe, então quem apareceu ele? Foi o Espírito. E eis que 3 homens te procuram. Portanto, levanta e desce e vai com ele. Não duvide, porque eu os enviei. Quem era o Espírito? O Espírito de Jesus. Ok? Eu enviei, Jesus fala. E separei aqui no lugar errado. Vamos lá. Então, descendo Pedro para junto dos homens que ele fora enviado de Cornélio, disse, eu sou aquele quem procura. Qual a causa pela qual vos vieste? E eles disseram, Cornélio, centurião, homem justo, temente a Deus e boa fama entre toda a nação dos judeus, foi avisado por Deus através de um santo anjo para que te enviaste à sua casa e ouviste as tuas palavras. Então, chamando para dentro, os alojou. No dia seguinte, Pedro foi com eles e certos irmãos, outros irmãos de Jobe, a acompanharam. E no dia seguinte, eles entraram em Cesárea e Cornélio os esperava, já chamando seus parentes e amigos mais próximos. E Pedro entrava. Cornélio o encontraram e caiu aos seus pés e o adorou. Mas Pedro, levantando, disse, levanta-te, também sou um homem. Ele está certo, né? Não é para adorar homens, é para adorar Jesus, a Deus e ao Messias. E falando com ele, entrou e achou muito que se havia reunido. Muita gente estava esperando por ele. E ele disse-lhe, vos sabeis que é uma coisa ilegal para um homem que é judeu se reunir ou se aproximar de alguém de outra nação. Olha que absurdo, né? Isso não foi posto por Deus, né? Mas Deus me mostrou, não chame nenhum homem de comum ou imundo. Portanto, ao ser chamado, eu vim sem contradizer. Por isso, eu pergunto, qual a intenção tendes me chamado? Olha bem, é bonita essa história, viu? E disse Cornélio, há 4 dias eu estava jejuando e até a 9ª hora. E a 9ª hora eu orava em minha casa, e eis que um homem de veste brilhante, olhe bem, quem foi a ele? Jesus. Que o povo está achando que era um anjo. Olhe bem. Eis que um homem de veste brilhante se apresentou a mim e disse, Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas estão em memória à vista de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Sião, cujo sobrenome é Pedro. Ele está alojado na casa de um certo Simão, curtidor, junto ao mar, o qual vinde e falaste comigo. Imediatamente mandei chamar, tu fizeste bem em vir agora, pois nós estamos todos aqui presentes diante de Deus para ouvir as coisas que te fora ordenada por Deus. Ele me arrepiou todinho. Meu Deus, como seria necessário que comece a acontecer isso novamente, Senhor. Que as pessoas percebam que os teus enviados têm Deus no coração, que pode realmente levar a verdade
a cura, através de curar o nosso espírito, podemos curar nosso corpo. Todos eles estavam ali esperando, como Deus ordenou a Pedro. Então Pedro, abrindo a sua boca, disse: na verdade, eu percebo que Deus não faz acepção de pessoas. Realmente, ele está certo. Deus não faz acepção de pessoas. Mas aquele em que em qualquer nação teme e faz justiça é aceitável a ele. Com certeza absoluta. É os homens que têm problema, não é Deus? Deus enviou a palavra aos filhos de Israel, pregando a paz por Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. E estava eu, digo, vós sabeis, fui proclamado por toda a Judéia, começando por Galiléia, e depois do batismo de João pregou. E como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e o poder, o qual andava fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Mesmo Jesus só fazendo bem e curando os oprimidos do diabo, porque tudo que vem de doença vem do diabo, não de Deus. Mas o povo mesmo assim o ignorou, e o ciúme e a inveja mataram Jesus. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra dos judeus como em Jerusalém, ao qual o mataram, penduraram em um madeiro. Isso é terrível. A este Deus ressuscitou o terceiro dia e manifestou abertamente. Olhe bem, ele diz manifestou abertamente, mas ele vai explicar em 41. Não a todo o povo, porque Jesus ressuscitou espiritualmente. Então, ele deixa bem claro aqui que não foi a todo o povo que Jesus apareceu. Certo? Meu cabelo no instante se assanha, sai do lugar. Interessante ele. Vamos lá? Vou continuar. Então, em 41, ele diz assim, 10:41, não a todo o povo, mas as testemunhas escolhidas por Deus, a que nós comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Por que Jesus não apareceu para todo? Porque Jesus só estava espiritualmente, não fisicamente. Por isso que ele entrou em portas fechadas. E ele mandou pregar ao povo, testificando que ele é o que por Deus foi ordenado para ser juiz dos vivos e do morto. A todos os profetas que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê, receba a remissão dos pecados. Enquanto Pedro falava ainda todas essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos que ouviam. Gente, isso é magnífico. Isso é magnífico. Pai, tem que começar de novo, meu Pai. Tem que começar de novo, senão o mundo todo vai se perder. Surpreendendo-se que o Espírito Santo tem que mover o coração das pessoas, abrir a mente original das pessoas para que elas compreendam o momento que estão vivendo e compreendam como foi com Jesus para não se perder na segunda vinda. E quando Pedro falava essas coisas, a palavra, o Espírito Santo caiu sobre todos que eu ouvia a palavra. Surpreendendo-se os que creiam na circuncisão, ou seja, não acreditavam. Puxa, mas né, como é? Ele está circunciso mesmo assim, estão falando, né, vendo, sentindo o amor do Espírito Santo. Os que vieram com Pedro, pois também sobre os gentis. Havia sido derramado o dom do Espírito Santo. Eles eram gentis e foi derramado o dom do Espírito Santo. Porque eles se ouviam falar em línguas e magnificava a Deus, respondendo então a Pedro. Olhe, eles começaram a falar. Meu Deus do céu, Senhor. Pode algum homem impedir a água? Pedro falou, né? Que se o poder do Espírito Santo, ninguém pode impedir a água, é como o poder de Deus. Para que não seja batizado, estes que também receberam como nós o Espírito Santo, eles têm que ser batizados. E ele mandou que fosse batizado em nome do Senhor. Então pediram que ficasse algum dia com ele. E amanhã a gente continua essa história magnífica do poder do Espírito Santo de Deus, do poder da espiritualidade, de poder se comunicar livremente com as pessoas. O que falta hoje é as pessoas começarem a poder ouvir os espíritos celestes, os anjos celestes, e acreditar em Deus. Essa hoje é a nossa leitura. Espero que tenha gostado e compreendido.
É uma leitura fácil e emocionante, né? Ver o poder de Deus através dos seus discípulos, e a gente precisa ter esse poder de levantar pessoas para Deus, levantar o espírito dolorido e sofrido que as pessoas estão, numa fé que saber, independente do que o mundo esteja acontecendo, o Senhor é o todo e o Espírito Santo é o todo. O Senhor é o dono do mundo. Ele pode reger as leis, a natureza e tudo mais. Então nós temos que ter fé, que independente do que aconteça, nossas vidas são dirigidas, guiadas e protegidas pelos Pais Celestiais e pelo Senhor do segundo advento, pelo Espírito Santo substancial. Porque assim Jesus disse que iria ser. Ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiro Pai Jesus. Te agradecemos por ver as experiências da fé dos nossos irmãos antigos. E mesmo assim vemos também algumas coisas que aconteceram com Pedro, com outros, que fazia dele homens comuns, mas cheio de fé, de esperança e de capacidade de obedecer aos teus comandos, Pai. Por favor, permita que nossas vidas sejam dirigidas pelo o Senhor da segunda vinda, pelo terceiro Adão, pela terceira Eva. Que o Espírito Santo substancial esteja conosco, que nós possamos ser obedientes a todos os vossos mandamentos e vossa tradição, não seguindo a homens, mas seguindo a vossos filhos, Pai, e a vossa filha. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco a cada dia de nossas vidas. Como Jesus dedicou, Pai, aos discípulos o vosso poder, vós também dedica àqueles que verdadeiramente querem fazer vossa vontade e estão lutando por ela. Por favor, nos faça forte, para nós não desistirmos, para nós não ficarmos como muitas pessoas que nadaram e terminaram ficando na praia, não chegando ao caminho na volta do reino dos céus. Permita que nossa casa, nossa família, nossos amigos, nossos filhos espirituais, como disse Paulo, não terás outro aios, que é Pai, além de mim, que vos gerei em Jesus Cristo. Que nós possamos ser pais obedientes, pais que podem educar e dedicar amor aos nossos filhos, nossos parentes espirituais e nossos parentes físicos que vivem conosco. Por favor, guia nossa vida de acordo com vossa determinação e vontade. Coloca nossos anjos, Pai, também constantemente ligado à vossa consciência, ao vosso desejo e ligado a vós para que seja o Senhor dirigir nossa vontade, nossa vida, nossos desejos, nosso dia a dia. E através disso, a todas as pessoas que tomaram o suco sagrado possam voltar a Deus, compreender e sentir necessidade de ter esse Deus vivo, esse Pai e Mãe celestiais maravilhoso, nosso Pai Deus e o Espírito Santo, nossa Mãe, para vivermos nossa segunda vinda do Messias com fé absoluta, amor absoluto e obediência absoluta aos vossos filhos, Pai, não a homens. Te pedimos que abençoe cada um que estarão aqui. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiô. Muito obrigado, uma boa final de semana para todos. E que amanhã eu acho que amanhã eu leio mais cedo, porque amanhã é o dia do nosso encontro. Eu não sei ainda como vai ser, mas Deus proverá. Né? Eu acho que logo, logo Deus resolve isso também. Então, uma boa noite, que nós possamos ser sinceros e verdadeiros perante os Pais Celestiais, os verdadeiros Pais de Jesus. Fique todo na presença de Deus, que Deus possa guiar cada casa, através dos pais, dando bons exemplos, possa guiar os filhos, os netos, os bisnetos e todos que frequentar suas casas. Que Deus esteja presente e que nós possamos cumprir e obedecer os mandamentos de Deus no dia a dia. Obrigada. E até amanhã, se assim Deus permitir, que os Pais Celestiais nos permitam. Adiô. Amém. Até amanhã.